Boa tarde, doutor. Como vai, Fernando? Tudo bom? Tudo jóia? Como vai? Peraí, que eu tô meio cortado. Aí, pronto. Tudo jóia? Pontuais Tudo, aqui, né? tudo sob controle, tudo sob controle. E Tudo vocês, jóia. como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Vamos lá, então a gente tem 45 minutos, vou cronometrar aqui, tá? Pra gente não exceder o tempo. Pode ser? Perfeito, com certeza, Bom, vamos lá. primeiro, obrigado pelo convite, né? De aceitar aqui conversar com a gente sobre esse tema. A gente já vem falando já há algum tempo, né, sobre testes de mutação genética, mas é um tema importante, enfim, especialmente nesse mês de outubro, né, pela relação do câncer de ovário com o câncer de mama, pelas relações que existem aí, e é um dos temas também levantados pelas pacientes, né, então, e você não tinha conversado com a gente ainda, então estava na nossa lista aqui. Eu vou te apresentar, vou me apresentar e a gente já começa nas perguntas, pode ser? Lógico, com certeza, com Então certeza. É tá, um grande jóia. prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite e espero que a gente consiga ter aí um começo de noite agradável, falando sobre novidades que chegaram e vêm cada vez mais mudando o tratamento aí do câncer de ovário e também como que essa área da oncogenética pode ajudar na integração aí desses conhecimentos que antes ficavam somente na bancada do laboratório e agora estão É chegando verdade. realmente à nossa prática clínica, né, nos nossos consultórios. É um grande É verdade. prazer. Falar sobre esse tema é legal porque, enfim, tá agora, como você disse, se chegar à realidade, né, das pessoas. A gente fala de genética, era uma coisa muito abstrata. Então, vou te apresentar, tá? O Dr. Rodrigo Santa Cruz Guidalini é oncologista clínico e oncogeneticista, nosso convidado aqui, para falar da importância dos exames de mutação genética. Eu sou Fernando, sou filho de paciente de câncer de ovário, neto de paciente de câncer de ovário, sou fundador e presidente da ACO, que a gente faz esse trabalho aí de conscientização sobre esse tema, né? Sobre essa doença. E a minha primeira pergunta é o seguinte, que você já deu a deixa aqui. Queria saber o que faz um oncogeneticista, antes da gente partir para as perguntas aí sobre os testes. Para ficar bem claro, a gente fala de oncologia, etc., mas nem sempre é claro, e a gente tem que lembrar que os pacientes. Traduzir da melhor forma isso, sim. Perfeito, Fernando. Vamos lá, vamos começar, né? O que faz o oncogeneticista, né? Então, nós temos uma área grande dentro da oncologia que é o estudo da genética do câncer. Então, no passado, nós tentamos descobrir quais eram os passos que uma célula normal tinha que fazer, né? Tinha que ter para que se pudesse se transformar numa célula cancerosa. E esses passos, a gente pode dizer que é um acúmulo de mutações no DNA de uma célula normal, faz com que ela possa se transformar em uma célula cancerosa. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer esse estudo, né, da genética do câncer, a gente começou a descobrir que existiam alguns fatores que poderiam não só contribuir para a formação dessas células cancerosas, como também algumas pessoas nasciam com alguma alteração genética que poderia predispor, aumentar a chance dessa pessoa desenvolver a doença durante a vida. E justamente no momento que a gente começou a ter esse conhecimento, a gente começou a necessitar de pessoas que tivessem interesse em estudar esse tipo de interação entre a genética e o câncer e começar a aplicar esse conhecimento na prática clínica. E aí que surgiu justamente um braço da oncologia, que hoje a gente chama de oncogenética, genética do câncer, e que a gente pode dividir praticamente em dois grandes grupos. Aqueles profissionais que fazem avaliações de alterações genéticas que o paciente pode nascer e, a partir dessas informações genéticas, aumentar a predisposição dele a desenvolver câncer durante a vida. Então, o oncogeneticista, neste cenário, o que ele faz? Ele tenta identificar algumas características na paciente oncológica e na sua família para tentar justamente achar o motivo pelo qual a doença ela se manifestou, ou naquela paciente ou na família dela. E este profissional que faz essa análise das características pessoais familiares tem
como uma ferramenta de trabalho o teste genético. Justamente é a ferramenta que você pode utilizar para tentar identificar qual é, e se existe, primeiro, se existe alguma predisposição genética a câncer, e qual é esta ferramenta, e qual é esta alteração. E a partir daí, traçar uma linha de cuidado personalizada, diferenciado para esta paciente. Então, existem oncogenetistas que fazem esta área, que é a área que a gente chama de aconselhamento genético, em síndromes de predisposição hereditária familiar a câncer. E existe um grande braço também da oncologia, que é o estudo das alterações tumorais, das alterações genéticas que acontecem somente no tumor. E a partir dessas informações, hoje, a gente pode selecionar melhor os tratamentos. Então, existem oncologistas que são especialistas também nessa análise do tumor para identificar qual é o melhor tratamento. Então, temos duas grandes áreas na oncogenética e quando a gente costuma falar de aconselhamento, a gente está falando desse time que pode ser composto por oncologistas especializados em oncogenética, geneticistas clínicos, né, as pessoas que estudam genética na residência e depois se especializam na parte de oncologia. E hoje outras especialidades também estão entrando para aprender e contribuir na avaliação de pacientes de predisposição a câncer. Por exemplo, mastologistas, gastroenterologistas. Então, está aumentando bastante o time que trabalha especificamente com pessoas para realizar aconselhamento genético de predisposição a câncer. E aí você fala assim da predisposição ao câncer, né? A gente tem a história que eu comecei a conversar aqui sobre o teste do GNBRCA, né? Que a gente já vem falando há algum tempo, etc. E ele é oferecido justamente a esse grupo, né, de pessoas que têm uma probabilidade que é herdada dessa mutação com base no estudo do histórico familiar, de câncer de ovário, né, que é o nosso caso aqui, e do câncer de mama, certo? E aí assim, eu queria saber qual é o motivo, né, por que ao longo desse tempo assim, ele tem se tornado um aliado, tem se falado muito disso, assim, no combate ao tratamento contra o câncer de ovário. Perfeito. Então vamos lá. Assim, acho que para a gente entrar especificamente nas alterações genéticas de predisposição ao câncer, a gente tem que falar um pouquinho sobre a origem, né, que podem existir em relação à parte dos tumores. Então, a imensa maioria dos casos dos cânceres, eles são considerados cânceres esporádicos. E por que ele tem esta nomenclatura? Por que a gente classifica esses cânceres como esporádicos? Porque existem uma série de fatores de risco, muitas vezes associados a hábitos de vida, a envelhecimento, a algum tipo de alteração genética não tão forte que pode interagir e gerar a formação de uma célula normal se transformar numa célula cancerosa. E nesse cenário é impossível você distinguir qual foi o fator, na grande maioria das vezes, que foi o predominante, que foi sem ele não teria acontecido a doença. É por isso que a gente chama de câncer esporádico. No entanto, uma porcentagem pequena dos tumores, eles, além de terem todos os fatores de risco que são associados ao desenvolvimento dessa doença, poderem também fazer um papel muito importante no desenvolvimento da doença, existe um fator genético que predomina perante todos os outros fatores. A ponto de eu apontar para essa alteração e falar, olha, sem esta alteração genética, provavelmente essa doença não teria acontecido. Quando a gente acha algo tão relevante assim, a gente chama então esse câncer de um câncer hereditário, de origem familiar. Portanto, existe uma grande diferenciação entre os cânceres esporádicos e os cânceres hereditários por causa da alteração genética que está associada como principal causador dessa doença. E aí é que a gente entra especificamente no BRCA1 e BRCA2. O que é esta alteração genética que transforma esses tumores em tumores diferentes dos tumores esporádicos? Então, são alterações herdadas ou do pai ou da mãe na hora da concepção, certo? Então, quando o espermatozoide do pai ou no óvulo da mãe vem uma alteração genética que forma-se a primeira célula do indivíduo, que a gente chama de célula embrionária, e a partir desta célula, todas as outras que são formadas para formar aquele indivíduo,
possuem esta alteração genética. Por isso que a gente chama de uma alteração germinativa, germinal, que vem já logo da semente, certo? Então, nesse cenário dos cânceres hereditários, nós começamos a investigar quais eram esses fatores genéticos. E a gente descobriu que tem cerca de 100 genes que são responsáveis por proteger os órgãos contra câncer. E em relação ao câncer de ovário, eles trabalham em times. Tem cerca de uns 12 genes que são muito importantes para proteção contra o desenvolvimento de câncer de ovário. E quando você tem uma alteração genética em um desses protetores, você nasce com uma alteração genética em um desses protetores, é como se essa paciente ela tivesse dentro do seu time de proteção um desfalque, uma fragilidade, uma brecha, que a partir daí a doença tem mais chance de se desenvolver. É por isso que a gente fala que a paciente tem uma predisposição maior a desenvolver a doença. E quem faz parte desse time de proteção? Quem são os jogadores mais importantes? Se a gente for fazer uma associação com um time de futebol, o BRCA1 e o BRCA2, eles são como o capitão do time e o goleiro. Se você entra num time, num jogo de futebol, sem um desses dois jogadores, a chance de você perder o jogo é muito, muito grande. Então, eles correspondem a 75% de todos os casos de câncer de ovário hereditário estão associados a alterações nos genes BRCA1 e BRCA2. A paciente herda, então, uma mutação do seu pai ou da sua mãe que faz com que esse protetor pare de funcionar. E a partir daí, esse time de defesa fica mais frágil e, por causa disso, a doença tem uma tendência maior a aparecer nesses pacientes. Eu achei ótimo, assim, tá muito didático. Essa explicação foi muito boa, assim, muito importante. Aliás, deixa eu aproveitar aqui a tempo e dizer te dar parabéns pelo Dia do Médico, que alguém lembrou aqui. Só para não passar todos os médicos, inclusive. Não, Fica aqui registrado. Eu que agradeço e agradeço às pacientes que estão aqui. Estou vendo que tem algumas pacientes entrando, pela confiança que elas depositam na gente. Sem dúvida, elas deixam nas nossas mãos aí o bem mais valioso que elas têm, né? A saúde delas. Então, o nosso dia, na realidade, tem que ser comemorado com todos e principalmente também agradecendo muito a confiança que os pacientes depositam na gente. Compartilhado. Aí, doutora, é o seguinte, minha pergunta, assim, você explicou assim, de forma bem didática, então, investigar se há essa brecha é uma coisa muito importante, especialmente para pacientes de câncer de ovário que já se levantou isso, já sabe dessa questão da hereditariedade aí, né? E aí, assim, a minha pergunta é assim, isso ao longo do tempo tem colaborado muito, né, mais recentemente, né, na verdade, tem colaborado muito para ser um auxiliar, né? Então, assim, na manutenção ao tratamento, para quem apresenta essa predisposição. E aí eu queria saber como é que é a atuação disso na prática, assim, para quem apresenta a mutação e como é o que muda no tratamento. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou, Fernando, dizer assim, como é que funciona, né, essa avaliação genética para a gente entrar especificamente no tratamento. Então, hoje, qualquer paciente que desenvolve câncer epitelial de ovário, e é importante colocar esse termo técnico, eu sei que é chato às vezes, mas é importante a gente colocar esse termo técnico, porque existem vários tipos de câncer de ovário, e nem todos estão associados à predisposição genética a câncer. Os que mais estão associados são os tumores que a gente chama de epiteliais, que a gente dá o nome de adenocarcinomas, tá? Então, esses daí, realmente, todas as mulheres que tiverem diagnóstico desse tipo de tumor, seja ele numa idade precoce ou já numa paciente mais idosa, ou alguém que não tenha nenhum histórico familiar, precisa realizar uma avaliação armada, a gente fala, com um teste genético, tá? E esse teste genético nada mais é do que fazer a leitura do DNA. Em outras palavras, a gente vai na casa de cada um desses protetores contra câncer, incluindo o BRCA1 e BRCA2, e pergunta se eles estão funcionando, se eles estão trabalhando adequadamente. Nas palavras técnicas, a gente faz um sequenciamento de todos os genes que estão associados aí à defesa do organismo contra câncer de mama, certo?
E aí, o que o teste pode trazer para você? Ele pode trazer um teste positivo. O que é a leitura de um teste? Deu uma travada no Dr. Rodrigo, então vamos ter uma paciência aqui que acho que volta. Caso não volte, eu chamo ele novamente aqui. Bom, ó, o Dr. Rodrigo acabou tendo problema de internet que travou, mas ele já foi avisado, deve voltar aqui em segundos. Prontinho. Pronto, agora voltou. Deu Pronto, voltou. problemas técnicos aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Então, eu estava falando, né, em relação ao... até que parte que vocês escutaram, Você só para eu... falou, vou te dizer onde mais ou menos parou. Você falou, a gente precisa visitar e sequenciar aquelas casas ali dos genes para fazer essa Isso. verificação. Perfeito. Então, o que acontece? A gente vai, o teste genético nada mais é então do que fazer o sequenciamento desses genes, ou em outras palavras, ir na casa desses protetores para saber se eles estão funcionando ou não. 70% dos casos, quando o teste vem positivo, é a alteração genética encontrada nos genes BRCA1 e BRCA2. Então, para deixar muito claro, assim, hoje todas as pacientes com câncer de ovário, se você puder especificar, né, o tipo adenocarcinoma, precisam realizar essa avaliação genética. Cerca de 1/4 dessas pacientes, 1 em cada 4 pacientes, vão ser diagnosticadas com mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2 ou em algum outro gene de predisposição a câncer de ovário. E hoje em dia, saber sobre esta informação te dá inúmeras vantagens. Primeira vantagem, você sabe o motivo pelo qual a doença aconteceu. Eu desconheço qualquer paciente oncológica que não queira saber por que ela teve essa doença. Então, o primeiro benefício desse teste é te explicar o porquê que essa mulher está enfrentando essa doença. Segundo, eu vi que algumas pessoas aqui fizeram perguntas se ter mutação de BRCA é pior, né? O tumor é mais agressivo. Uhum. E dentro dos pacientes com câncer de ovário, ter uma mutação no gene BRCA1 ou BRCA2 traz para a gente a informação que esse tumor ele é menos agressivo. Olha que interessante. Ele costuma ter uma resposta melhor aos tratamentos convencionais, que são a base de quimioterapia, que é uma base de uma quimioterapia que a gente chama de sais de platina. Então, eles respondem, as pacientes que têm a mutação respondem melhor e as pacientes costumam ter uma sobrevida melhor do que as pacientes que não têm alteração genética. Então, é mais uma informação que a gente chama assim, o prognóstico, né? O desfecho da doença é melhor e preditivo também, porque você consegue entender melhor se os tratamentos convencionais vão ter ou não um tratamento mais eficaz. E diante desse cenário, que nós começamos a conhecer melhor a doença, vários pesquisadores começaram a tentar utilizar a mutação de BRCA1 e 2, que acontece em 1/4 das pacientes aproximadamente com câncer de ovário, para desenvolver tratamentos mais personalizados. E dentro desse contexto foi desenvolvido um medicamento, que é a classe desses remédios. Nós temos hoje pelo menos 3, 4 medicamentos já disponíveis no mercado. Aqui no Brasil, 2 apenas, mas em outros lugares já tem mais do que 2 medicamentos, são inibidores de PARP. Essa classe de medicamentos, ela utiliza algumas características que a célula tumoral que tem a mutação de BRCA para tirar vantagens. E esse tratamento funciona melhor para as pacientes que têm alteração de BRCA1 e BRCA2. Então, hoje, você tem
várias informações importantes no momento que você faz a testagem e descobre que tem a mutação BRCA. Primeiro, por que a doença aconteceu? Segundo, se ela vai ter um prognóstico, um desfecho melhor. E a resposta é sim. Em terceiro lugar, você sabe que os tratamentos convencionais respondem melhor. E em quarto, existe um tratamento que a gente chama de terapia-alvo, diferenciado, personalizado, que funciona muito melhor para quem tem a mutação em BRCA1 e BRCA2. Portanto, é por isso que não podemos hoje iniciar um tratamento, fazer um tratamento adequado para uma paciente de câncer de ovário sem ter essa informação na nossa mão, sendo positivo ou negativo, esse teste genético. Então, eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira pergunta é que a gente recebeu aqui no box, no direct, que é o seguinte: se o teste de saliva ele é tão fidedigno quanto o teste realizado pelo sangue? É a primeira. Isso é uma ótima pergunta e ainda bem que foi Ótimo. feita, porque assim, é a mesma coisa, tá? Todos os testes genéticos, eles são feitos através do DNA, certo? Então, você pode extrair, avaliar DNA de qualquer parte do corpo do ser humano, certo? Então, você pode sair de um pedaço de de um fio do cabelo, um fio de sobrancelha, um pedacinho de pele, na saliva, no sangue, qualquer lugar que você consiga extrair DNA, o teste pode ser realizado. E sempre que você faz a extração do DNA, antes de fazer o teste em si, o sequenciamento genético, nós fazemos uma análise da qualidade deste DNA. Então as pessoas falam assim, pô, mas será que a qualidade do DNA da saliva é igual à qualidade do DNA do sangue? Se não for igual, independente se foi coletado no sangue ou na saliva, esse teste ele vai ter que ser, essa extração do DNA vai ter que ser refeita, porque ela não vai passar no controle de qualidade. Então fiquem tranquilas. Se foi feito o teste em qualquer um dos lugares e eles passaram naqueles critérios de qualidade, ele vai ser um teste informativo para vocês, independente de onde foi feito. Segunda pergunta, doutor. Resultados, assim, o que tem tido? Você falou assim sobre o que tem acontecido, né? Enfim, como isso tem se desdobrado a partir do teste, abre um leque de possibilidades, assim, já é um leque. E quais são os resultados práticos que têm ocorrido assim, em relação a quem tem essa mutação e faz a utilização dos inibidores de PARP, etc., em termos de sobrevida? E a segunda pergunta, que essa é muito importante também, a gente fala assim, para quem não apresenta mutação, só para que ninguém se sinta assim desamparada, porque, bom, acho que alguma paciente pode achar que está em desvantagem não apresentar a mutação. Certo. Então, na realidade, assim, é interessante esse ponto de vista, né? Porque muitas mulheres que têm o histórico familiar de câncer têm medo de fazer o teste, né? E agora, quando você fala que tem tantas vantagens, elas acabam achando, poxa, então eu quero até ter Muda de essa ideia. alteração. Então, assim, eu acho que tem o lado, sem dúvida, positivo de saber, ir atrás da informação. Eu sempre comento com as pacientes que os dois resultados que podem vir, positivo ou negativo, eles trazem informações super relevantes, não só para a paciente, como para toda a sua família, tá? Então, excluir também a alteração genética, isso é extremamente relevante para conduzir o resto da família em relação à parte de prevenção. E, por outro lado, também saber que é positivo, isso pode gerar uma onda de prevenção na família que pode fazer toda a diferença para elas. Então, assim, não existe o que é melhor ou pior, existe, na realidade, como a gente deve utilizar da melhor forma a informação que vier, que vier desse teste. Em relação ao benefício, né, que esses tratamentos conseguiram apresentar, eles realmente são, assim, foi um divisor de águas no tratamento para o câncer de ovário, né? Por quê? Muitos anos a gente ficou órfão de novos tratamentos. O câncer de ovário era tratado somente com quimioterápicos. Depois veio um medicamento também muito interessante chamado bevacizumab, que trouxe benefícios, mas realmente, quando chegou o inibidor de PARP, a gente teve uma quebra
total do paradigma em relação aos tratamentos de manutenção. A gente sabia que eles poderiam ser efetivos, mas os resultados que nós tivemos quando a gente seleciona as pacientes BRCA1 e 2 para esse tratamento de manutenção foi realmente algo que mudou totalmente a nossa história do tratamento. Por quê? Então vamos explicar o que é o tratamento de manutenção. Então, as mulheres com câncer de ovário, infelizmente, a maior parte delas é diagnosticada já em um estadio já um pouco mais avançado, onde a doença ela não está mais restrita ao ovário, à região pélvica, ela já se espalhou para a região da barriga, a região abdominal. E a partir desse momento, de forma geral, você tem que começar o tratamento. Você pode começar com a quimioterapia, com a cirurgia, é sempre algo que tem que ser discutido de forma multidisciplinar, com médicos especialistas em cirurgia oncológica, cirurgia ginecológica do ponto de vista oncológico. No entanto, de forma geral, a gente vai ter que entrar em algum momento com o tratamento de quimioterapia. E esse tratamento de quimioterapia possui um medicamento chamado carboplatina, que é o tratamento mais eficaz contra o câncer de ovário. E as mulheres costumam ter uma excelente resposta a esse tratamento. No entanto, a gente não consegue ficar fazendo quimioterapia para sempre nas pacientes. Quimioterapia é tóxica. Então, assim, por mais que elas tivessem respostas iniciais com uma frequência muito grande, a gente costuma fazer cerca de 6 ciclos de tratamento, que são 6 aplicações a cada 21 dias desse tratamento de quimioterapia. E depois disso, nós parávamos o tratamento e ficávamos torcendo para que a doença não voltasse. E aí o que aconteceu? A gente falou assim, poxa, por que não fazer um tratamento de manutenção? Já que a paciente normalmente responde ao tratamento de quimioterapia, será que eu posso colocar um remédio para tentar manter essa paciente em resposta com a doença controlada pelo maior tempo possível? E a partir daí, então, foram desenvolvidos os tratamentos. Logo após a paciente ter resposta à quimioterapia, a gente começou a colocar o inibidor de PARP. E esse inibidor de PARP ele foi testado para todas as mulheres com câncer de ovário. E ele parece ser eficaz em todas elas, como uma estratégia de tratamento de manutenção, mesmo naquelas que não têm a mutação de BRCA. No entanto, quando você vai comparar quem é o subgrupo, qual é a população que melhor tem resposta a esse tratamento de manutenção, é justamente as pacientes que possuem mutações BRCA1 e BRCA2. Para que vocês tenham uma noção em números de como foi um game changer, né, como a gente fala assim, um divisor de águas no tratamento para o câncer de ovário, existe um estudo que avaliou a utilização da manutenção do inibidor de PARP logo após a primeira linha de quimioterapia em pacientes que tinham a mutação BRCA1 e BRCA2. E essas pacientes que utilizaram a manutenção ficaram mais de 3 anos a mais com a doença controlada, comparado com aquela paciente que não recebeu a manutenção. A gente está falando de 3 anos de diferença em termos de controle, que a paciente não precisou voltar a fazer quimioterapia e que a doença ficou controlada. Então, realmente, ela traz uma vantagem muito grande para essas pacientes e hoje, se você quiser ter um tratamento completo para câncer de ovário, é importante saber ou não se tem mutação e depois ter à sua disposição, se você tiver a mutação, de preferência logo após a primeira linha, ao tratamento de manutenção com o inibidor de PARP. Essa informação é importantíssima, né? Muito importante. E eu vou já emendar uma que tá muito próximo disso que você falou, assim, se esses exames, doutora Cissa, eles fossem disponibilizados de forma mais ampla, você acha que teria outro impacto, assim, no cenário hoje do câncer de ovário no Brasil? Vou considerar o câncer de mama também, né? Então, eu sou um grande defensor, Fernando, de aumentar o acesso a esse teste. Eu vi que tiveram perguntas aqui sobre o SUS, né? Infelizmente, nós não temos esse medicamento disponível no SUS ainda, esse medicamento, e também não tem o teste disponível no SUS. Então, primeiro a gente tem que ter disponível o teste e depois correr atrás do medicamento, porque
realmente é o subgrupo que mais se beneficia e se tiver que ter acesso a este medicamento para as pacientes, seja no SUS ou no privado, sem dúvida, o grupo que mais se beneficia são os pacientes mutados. Então, primeiro você tem que ter o teste e depois correr atrás também do medicamento. Então, diga, pode perguntar. Eu só falar isso aqui que é importante, especialmente nesse mês. Assim, a gente está tentando conversar com alguém de políticas públicas para a gente explicar, esclarecer dessa forma, assim, de bem didática, da importância que é mobilizar pacientes, associações e médicos para a gente conseguir inserir isso assim no contexto da saúde no Brasil. Só para ficar claro, assim, que a gente vai correr atrás disso, digamos assim. Vocês são importantíssimos nessa batalha. A gente já venceu inúmeras batalhas. Existe um projeto de lei em andamento que as instituições filantrópicas tiveram um papel muito importante aí no momento de fazer o contato com os nossos políticos e a redação desse projeto de lei para que realmente a gente possa fazer esses testes no SUS, tá? Então, nós como médicos, sociedades médicas, não estamos simplesmente parados esperando que alguém resolva isso, a gente está correndo atrás e as organizações de pacientes, sem dúvida, têm uma força gigantesca e se vocês se mobilizarem, realmente vocês fazem toda a diferença. Então, assim, no SUS, infelizmente, nós não temos. No privado, nós temos isso à disposição hoje pelos convênios. É obrigatório, desde 2014, o teste genético de pelo menos BRCA1 e BRCA2 para todas as pacientes com câncer de ovário, independente da idade, independente do histórico familiar, tá? Então, exija isso, pode conversar com o seu médico. Hoje, oncologistas, geneticistas clínicos, neurologistas, pediatras podem pedir o teste genético. Então, infelizmente, ainda tem uma barreira. Se o seu cirurgião quiser pedir, ele pode ter dificuldade. Isso é algo que a gente precisa melhorar também. Quem pode pedir o teste? Mas, assim, nós estamos sempre tendo melhorias em relação à disponibilidade desse teste no privado, certo? E precisamos agora lutar para o acesso ao SUS. E o que acontece Fernando, quando você tem um acesso grande a esses testes, né? Inclusive no SUS? A gente está falando aqui de pacientes que tiveram diagnóstico de câncer e diagnosticam a alteração genética que causou a doença. Mas a partir desse momento que você tem esta informação, você pode começar a testar familiares que nunca tiveram a doença. Só que são portadores da mesma predisposição. Aquela falha na defesa pode estar presente em outras pessoas da família. E saber disso antes pode fazer com que a gente se antecipe ao problema. Então, existem estratégias que são extremamente eficazes, que podem reduzir até 90%, 95% a chance de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, e outros tipos de cânceres que podem estar aumentados nesses pacientes. Portanto, essa informação, quando utilizada para todo o resto da família, você pode fazer com que históricos familiares, que várias pessoas tiveram diagnóstico tardio, comecem a ter diagnóstico mais precoce e em gerações posteriores nem sequer exista mais essa doença na família. Fazendo uma história familiar que era muito dramática se transformar numa história familiar que consegue se antecipar a problemas e vencer essa doença. E você falou de estratégias, assim, quais que seriam essas estratégias assim, para mudar esse cenário, digamos? Então vamos lá, né? O que você pode oferecer para pacientes que têm alteração genética no BRCA1 e 2 e que ainda não desenvolveram e espero que nunca desenvolvam a doença, certo? Então, a gente pode, primeiro de tudo, começar um acompanhamento mais precoce e mais intensivo. A gente sabe que o risco de desenvolvimento de câncer de ovário e de mama nessas pacientes é muito maior do que o da população geral. Eu acho que é legal colocar aqui alguns números também para que a gente possa trazer as indicações de redução de risco com mais precisão. Então, assim,
Qual é a chance de uma mulher na população geral, sem nenhuma alteração genética, desenvolver câncer de mama? Gira em torno de 10, 12%. Uma paciente que tem mutação no BRCA1 ou 2, esse risco sobe para cerca de 70 a 80% de risco. Então sai de 10, que é o risco que praticamente todo mundo tem, e sobe para 70, 80% de chance para câncer de mama. E o câncer de ovário? Qual é a chance de uma pessoa da população geral desenvolver câncer de ovário? É de 1,5%. Então, praticamente 1 em cada 100 mulheres vão ter a doença. Quando você tem alteração de BRCA1 ou 2, esse risco sobe para cerca de 40%. Então, 4 em cada 10 mulheres vão ter o câncer de ovário. Portanto, diante disso, a gente tem que começar um rastreamento mais intensivo e mais precoce. Como que a gente faz isso? A partir dos 25 anos, as mulheres começam a fazer um acompanhamento semestral com o seu mastologista e uma ressonância magnética das mamas a cada 12 meses, uma vez por ano. Quando elas completarem 30 anos, a gente acrescenta a esse acompanhamento que ela já tem que continuar fazendo, avaliação a cada 6 meses com o médico, ressonância anual com uma mamografia anual. E aí ela vai seguir fazendo isso anualmente, pelo menos esses 2 exames. O que esses exames fazem, Fernando? Eles conseguem detectar cânceres de mama em um estágio muito, muito precoce. Os tumores são diagnosticados normalmente em tamanhos menores do que 1 centímetro, antes da paciente conseguir palpar a doença. Portanto, uma mulher que tem 80% de chance de ter câncer de mama, você consegue detectar os tumores na grande parte das vezes em um tamanho muito, muito pequeno, passível de cura. Só que essa estratégia não previne câncer, só detecta mais precoce. Então vamos para as estratégias que previnem câncer. A segunda estratégia é medicamentosa. Existem remédios que podem ser utilizados que reduzem até 50% o risco também de câncer de mama. Não temos remédios tão eficazes assim para todas as doenças, mas para câncer de mama, existe um remédio, por exemplo, chamado tamoxifeno, que custa R$ 80 na farmácia, que, se bem indicado para a pessoa correta, reduz de 80% de risco de câncer de mama para 40%. Ele corta pela metade o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Mas, infelizmente, ainda continua muito alto para as pacientes BRCA. Então, tem aquelas pacientes que desejam fazer o que tem de mais eficaz. E o que tem de mais eficaz para a redução de risco de câncer são as cirurgias preventivas. Se você faz uma retirada da glândula mamária e substitui a glândula por próteses de silicone, mantendo a pele, o mamilo, o formato da mama em si, a paciente não sai sem a mama da cirurgia, foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez, Sim. Ela reduz de 80% para menos de 5% o risco de câncer de mama. Ela fica com risco menor do que uma mulher da população geral. Ela fica com menos risco ainda. Então, olha só que diferença que faz essa cirurgia para essas pacientes. E o câncer de ovário, especialmente aqui na associação, a gente precisa falar muito sobre isso, porque muitas vezes a cirurgia do ovário ela é negligenciada. Fala-se muito de câncer de mama, mas as pacientes BRCA têm um risco muito aumentado de câncer de ovário. A cirurgia reduz para menos de 5% também o risco de câncer de ovário. E é impressionante, se você fizer mais precocemente essa cirurgia, principalmente se for feita na pré-menopausa, você reduz também risco de câncer de mama nessas mulheres. E ninguém sabe por quê, Fernando, mas as mulheres BRCA que fazem a cirurgia preventiva de ovário vivem mais do que aquelas que não fazem a cirurgia. Portanto, este é um alerta. Se a paciente chega no meu consultório e pergunta da seguinte forma: doutor, eu só quero fazer uma cirurgia preventiva. Eu tenho BRCA. Qual das 2 cirurgias que o senhor prefere que eu faça? A das mamas ou dos ovários? Eu não preciso pensar nem um segundo, eu respondo na hora. A dos ovários. Infelizmente, o câncer de ovário não tem exames de rastreamento tão bons quanto o exame para rastreamento de câncer de mama. E tem várias outras vantagens, além de reduzir risco de câncer de ovário. Pode reduzir risco de câncer de mama e as pacientes vivem mais. Portanto, a cirurgia mais importante da paciente com BRCA1 e BRCA2 é a cirurgia profilática
retirando ovários e tubas uterinas. Doutor, eu tenho várias perguntas, mas vou deixar aqui três, porque preciso respeitar o seu horário. Assim. E dizer que, com certeza, amanhã seu direct vai estar cheio de mensagem, seu consultório vai ter gente ligando, que você deu informações aqui muito importantes. A gente teria várias outras perguntas aqui, várias questões, mas, enfim, por questão do horário do Dr. Rodrigo, então a gente precisa ir direto para a última pergunta aqui. Eu queria que você deixasse alguma consideração sobre esse tema aí. A gente pode fazer esse convite, conversar novamente em algum momento, para vir com mais dúvidas, mas que você desse alguma consideração sua assim, em relação a isso. E aí uma pergunta minha é o seguinte, você como oncogeneticista, o que você acha que os últimos 5 anos para o câncer de ovário foi muito importante e a sua área em específico teve um papel muito relevante, assim. O que você enxerga lá para frente, assim, nos próximos 5 anos, por exemplo? Perfeito. Então vamos lá. Assim, primeiro já me coloco à disposição para a gente conversar de novo aqui, Fernando. É um grande Com prazer. certeza. Eu acho que quanto mais bem informadas as pacientes e os parentes dos pacientes estiverem, melhor vai ser o tratamento de cada um de vocês e também vai ser melhor a nossa forma de lutar por ampliar acesso a testes, acesso aos medicamentos. Então, esse aqui é o nosso papel. A gente atende nosso dia a dia, nosso consultório, os nossos pacientes, mas a gente tem também um papel com a sociedade, né? E eu acho que através de lives como essa, associações como a sua, a gente está cumprindo esse nosso papel social, né? Então pode contar comigo. Assim, então acho que eu coloquei aqui algumas vantagens, né, dentro do cenário do câncer de ovário de realizar esses testes e detectar pacientes com mutação e utilizar os medicamentos corretos. E esta informação pode servir para todos os familiares para que elas possam se prevenir contra essa doença que acometeu um ente querido. Então, isso assim, esse valor é imensurável. Eu comento com as pacientes que ter uma informação como essas e passar isso para a família é um legado que pode se deixar, que pode ser a informação mais relevante de saúde que pode se deixar para um familiar de gerações aí à frente, tá? Então, isso é muito importante. O que está por vir, né? Na verdade, o que já existe hoje, acho que é importante saber disso. Não é mais futuro você utilizar a informação genética para você selecionar os futuros embriões, tá? Então, isso é um assunto muito delicado, mas assim, hoje, muitas mulheres, elas têm filhos através de fertilização in vitro. Se você tem uma paciente que tem uma mutação de BRCA e que ela não quer, de forma alguma, transferir essa alteração genética para os seus filhos, você pode fazer o sequenciamento genético nas células embrionárias e selecionar aqueles embriões que não têm alteração genética. Então, você bloqueia a partir daquele momento, né, a transmissão dessa alteração genética, que se for feito de forma natural, a chance de filhos herdarem, filhos e filhas, é de 50%. Se você faz isso, você reduz para zero, né, a chance de transmissão. Então, isso é algo muito relevante e que é pouco conversado nos consultórios e não é mais inacessível. Nós temos clínicas hoje no Brasil inteiro que têm acesso a esses testes genéticos, as clínicas de fertilidade, e que podem realizar essas estratégias de prevenção. O que parecia algo improvável, um futuro muito distante, já é uma realidade hoje. Conversem com seus médicos sobre isso, tá? E o que a gente vai ter que aprender a fazer, Fernando, é tentar identificar quais são os mecanismos, por que tem uma paciente que consegue ficar 3 anos com um inibidor de PARP com a doença controlada e de repente a doença volta a aparecer, volta a crescer. Então o que acontece? Neste cenário, a gente tem que identificar quais são os mecanismos de resistência. E muitos mecanismos de resistência estão associados a alterações genéticas. Então, a gente vai começar a utilizar informações genéticas não só no diagnóstico para determinar o tratamento ideal, aquele primeiro tratamento, mas quando progride a doença, você vai ter que retestar a paciente
para tentar entender o motivo pelo qual a doença progrediu. E isso ainda a gente está devendo. A gente está começando a fazer isso para alguns tumores. Por exemplo, o câncer de pulmão é um exemplo que está dando muito certo isso. Mas para câncer de ovário, isso ainda não está sendo realizado. Portanto, de uma forma rotineira, certo? Então, eu acho que a gente vai evoluir muito no conhecimento dos mecanismos de resistência ao tratamento e, a partir daí, a gente vai começar a identificar novas formas terapêuticas para conseguir reverter esses mecanismos de resistência. E acho que aí é que está a grande chave aí para os próximos tratamentos futuros. Muito obrigado, doutor, pela explicação. Foi didática, acho que assim, esclareceu muito sobre os testes de mutação genética. Obrigado, é uma aula, né? Obrigado pela aula aqui que você deu para nós. Fica o convite desde já para a gente conversar. Tem várias perguntas aqui que a gente não pôde responder. Então já deixo aqui publicamente o convite para até o final do ano e quem sabe a gente conversar novamente. E muito obrigado mais uma vez. Com certeza, Fernando. Eu que agradeço ao tempo que todas as pessoas colocaram aí, né, no nosso bate-papo. A gente sabe que esse horário é um horário nobre para ficar com a família e realmente eu estou indo agora, na realidade eu estou indo agora, não vai ser nenhum compromisso profissional, mas sim o aniversário de 2 anos do meu filho. Então o pessoal chegou aqui, mas é justo. eu estou indo para lá, viu? Então tá bom. Mais uma vez o convite, um grande abraço para vocês aí e me coloco à disposição para um próximo bate-papo. Tudo de bom. Um abraço, parabéns pro seu filho, parabéns pelo Dia do Médico. Vai ficar salva a live aqui no IGTV, quem quiser pode marcar pessoas também aqui, tá bom? Um abraço, doutor. Tchau. Tchau, até logo.